Vamos lá. Provas digitais no serviço público. Na administração pública, as provas digitais aparecem em processos administrativos, licitações digitais, contratos eletrônicos, sistema de gestão pública. Grande parte da atividade administrativa hoje ocorre em plataformas digitais. Ok? O papel da perícia digital. Papel importante. Em situações mais complexas, entra o trabalho do perito em informática forense. Esse profissional analisa discos rígidos, servidores, celulares, sistemas digitais. Ele busca recuperar dados, verificar manipulações e reconstruir eventos. Como que ele reconstrui eventos? Quem entrou, que horas que entrou, o que ele digitou, o que ele fez, que pasta que ele abriu, o que ele copiou, o que ele não copiou. Tá certo? Esse tipo de problema. Problemas comuns em provas digitais. Nem tudo é simples. Alguns problemas aparecem com frequência: manipulação de imagens, prints falsificados, adulteração de arquivos, documentos alterados digitalmente, acesso ilegal a dados, provas obtidas de forma ilícita. E quando a prova é obtida de forma ilegal, ela pode ser considerada inadmissível no processo. Quer ver um caso que é inadmissível? Você gravar alguém sem o consentimento dele. Isso é de forma ilegal, você tem que comunicar. Eu estou gravando essa conversa. Beleza. Ele continua falando, ele fala, tá tudo gravado, e ele sabe que tá gravado. Entendeu? Esse local está sendo gravado. Esse local está sendo monitorado. Tem que avisar. Porque se não avisar, é inadmissível no processo. Proteção e dados das provas digitais. Outro tema importante, no Brasil existe a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês já conhecem. Essa lei estabelece regras para o tratamento de informações pessoais. Empresas e órgãos públicos precisam tomar cuidado ao utilizar dados digitais como prova. Ok? Eles podem demonstrar quem é o... Ele determina a pessoa como um número para que ela não possa ser identificado. Ou um nome fictício para que a pessoa ali, marcada, por exemplo, que teve documentos alterados, ou surrupiados, ou apagados, deletados, ou colocados documentos lá dentro. Entendeu? Como aquele famoso caso da deputada federal com um hacker que colocou dentro do sistema de prisão eletrônica diversos mandados de prisão, tá? O hacker está preso e a Zambelli está lá na Itália presa também devido ao mesmo problema, ok? Então não interessa quem seja, fez, vai ser responsabilizado. Ela era uma deputada federal eleita por São Paulo. Votos expressivos. E foi presa. Então a lei aqui demonstra que não interessa quem você seja. Você tentou invadir um sistema público, você vai ser responsabilizado. Por exemplo, colocar uma fitinha isolante na placa do veículo. Isso é crime? Agora é. Dá multa? Dá. Dá apreensão do veículo? Dá adulteração de placa. Entendeu? Vai dar multa. 230 e poucos reais, se não me falha a memória, mas é multa. Apreensão do veículo. E 7 pontos na carteira do motorista. Caramba, 7 de uma vez só, 7. Não mandei você alterar a placa. Você está alterando a placa por quê? Você é bandido? Quem altera a placa é bandido. O trabalhador não vai alterar a placa. Ele vai respeitar a lei de trânsito. Ele tem um trabalho para fazer, mas ele tem que respeitar a lei de trânsito. Se ele não respeitar a lei de trânsito,
Ele corre risco de vida. Motoqueiro passa em sinal vermelho o tempo todo. Eu não estou aqui falando que a classe está errada. Não, pelo contrário, eu estou contestando um fato. E muitas das vezes a placa está levantada ou a placa está trocada. Ou nem tem placa. Isso é crime. Como que prova um caso desse? Com filmagem ou fotografia. O policial carrega um tablet, um celular especial que fotografa a moto com a placa adulterada. A moto vai ser apreendida, o carro vai ser apreendido, o ônibus, o caminhão. Ok? Eu sei de um caso de um caminhão que veio de um estado para outro sem placa. Chegou em Minas Gerais, o caminhão foi apreendido. Por que estava sem placa? Ah, ele fez manutenção, tirou a placa para poder arrumar aqui e não colocaram o lacre. Mas eles não colocaram nem a placa. Se tivesse colocado a placa no lugar, talvez o caminhão tivesse passado. Mas não, nem a placa colocaram. Olha que absurdo. 2 crimes. A adulteração da placa e trafegar sem a placa. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque isso é motivo de prova. E como que é essa prova? Documental, fotografia ou vídeo. Pegaram? Imagine a seguinte situação. Um trabalhador processa a empresa alegando horas extras. A empresa apresenta registro do sistema de ponto digital, e-mails enviados fora do horário e mensagens corporativas. Esses elementos digitais podem demonstrar jornada real do trabalho. Lembra que eu falei do funcionário que fica disponível e dentro daquelas 11 horas de descanso que ele tem por lei, a pessoa está ligando para ele? Tá aqui, ó. A jornada real de trabalho, a comunicação fora do expediente, ordens de serviço, tudo isso influencia na decisão judicial. Advogados modernos precisam dominar provas digitais. Hoje muitos processos são decididos base em pentes de mensagem, registros eletrônicos e documentos digitais. Quem sabe coletar e apresentar essas provas ganha uma enorme vantagem estratégica. Material das normas mais importantes dessa aula que eu acabei de dar. Código de Processo Civil 2015, Lei 11.419 de 2006 e a LGPD de 4 a 36. O mundo deixou de ser apenas físico. Grande parte da verdade jurídica agora vive em arquivos invisíveis, servidores silenciosos e mensagem que atravessam telas. Quem entende que essas provas enxerga aquilo que muitos não veem. No processo moderno, muitas vezes a verdade está escondida dentro de um simples log de sistema ou de uma câmera oculta. A inteligência artificial na produção e análise de provas. A revolução silenciosa do direito. O direito sempre caminhou devagar. Durante séculos, o processo era papel, assinatura, testemunha, perícia humana. No mundo digital, produziu uma explosão de dados, milhões de e-mails, mensagens instantâneas, arquivos corporativos, registros de sistema, banco de dados gigantescos. Nenhum humano consegue analisar tudo isso sozinho. Aí entrou a inteligência artificial. Como ela é aplicada no direito? Para analisar grandes volumes de dados, identificar padrões. Padrões? Que tipo de padrões? Depende. Ela pode entender quais são os padrões do advogado adverso, localizar informações relevantes dentro de um texto gigantesco, apoiar decisões jurídicas,
Esses sistemas utilizam algoritmos e aprendizado de máquina. Um exemplo conhecido é o próprio ChatGPT. Mas existem diversas ferramentas especializadas. E tem um conceito novo chamado jurimetria. A jurimetria é o uso da estatística e ciência de dados aplicadas ao direito. Ela permite analisar decisões jurídicas, decisões judiciais, tendências de tribunais, comportamento de juízes e probabilidade de sucesso em processos. Hoje, grandes escritórios utilizam a jurimetria para tomar decisões estratégicas. Uma das aplicações mais interessantes da IA é a análise de provas digitais. Localizar mensagens revelantes em milhares de e-mails, identificar padrões de comunicação, reconstruir cronologia de eventos, detectar alterações em documentos. Ela pode localizar? Pode. Ela vai descobrir se aquela foto foi manipulada? Vai. Ela vai apontar os erros? Vai. Tem que ser mandado para perícia digital? Tem. Olha o que eu descobri. Ah, legal. Vamos ver se tem mais. Ele vai localizar mais pontos. O e-discovery. Nos Estados Unidos surgiu o conceito e-discovery. Significa descoberta eletrônica de provas. Esse modelo de software analisa servidores de e-mail, arquivos corporativos, mensagens internas e registros digitais. Eles conseguem identificar documentos relevantes para processos judiciais nos Estados Unidos. Ok, que é o sistema completamente diferente do nosso. Mas existe já ferramentas que fazem essa busca. Na perícia, a IA ajuda da seguinte forma: reconstruir arquivos deletados, identificar manipulação de documentos, analisar metadados, cruzar registros de sistemas, e isso acelera as investigações mais complexas. No campo de gestão de trabalho, a IA pode ajudar em auditoria de contratos, verificar o cumprimento das cláusulas, identificar registros trabalhistas, detectar irregularidades e o cruzamento de dados em caso de prevenção a fraudes. Apesar de poderosa, a IA não pode substituir totalmente o julgamento humano. Existem limites importantes, entre eles o respeito ao devido processo legal, a transparência do algoritmo, a proteção de dados pessoais e o direito de defesa. Esses limites são discutidos à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O risco de uso da IA no direito. A tecnologia traz seus perigos, entre os principais, o viés algoritmo. Algoritmos podem produzir preconceitos inexistentes de dados. Erro de interpretação. Máquinas podem interpretar a informação fora de contexto. Excesso de confiança tecnológica. O advogado não pode delegar completamente uma IA análise jurídica. O papel do advogado na era da IA. Os profissionais modernos. O profissional moderno precisa entender dados, sistemas digitais, provas eletrônicas, ferramentas de análise. A tecnologia virou uma aliada. O estudo de um caso prático. Vamos lá. Imagine uma investigação interna de uma grande empresa. Existem 500 mil e-mails, 200 mil documentos, milhares de mensagens corporativas. Um grupo de advogados levaria meses para analisar tudo isso. A inteligência artificial de softwares pode localizar as palavras-chave, identificar comunicações suspeitas entre e-mails e organizar a cronologia dos fatos. Em poucas horas, surge um mapa completo do problema. Isso é uma facilidade. E uma redução de custo. Porque eu precisaria de 5 a 6 técnicos de TI fazendo essa busca,
eu consigo fazer com com um sistema generativo de IA. Nos próximos anos, os tribunais estarão cada vez mais digitais. A análise automatizada de documentos, a jurimetria aplicada em larga escala e a inteligência artificial auxiliando as decisões. O direito está entrando na era da informação jurídica massiva. Os advogados que dominam a tecnologia possuem 3 vantagens: a velocidade da análise, a melhor estratégia processual e a capacidade de lidar com grandes volumes de dados. No futuro da advocacia, a tecnologia não será diferencial. O material referente dessa aula rápida é o Código Civil 2015, Lei 11.419 de 2016 e a LGPD. O direito nasceu em pergaminhos, cresceu em papéis e agora respira dentro de servidores espalhados pelo planeta. A inteligência artificial não substitui o jurista, mas ele ilumina o caminho dentro de oceanos de dados. O advogado que aprende a navegar nesse mar digital descobre algo poderoso, a verdade jurídica que agora também fala a linguagem dos algoritmos. A gente está entrando numa época agora que é muito importante, a época das eleições. De 2 em 2 anos nós temos eleições, mas esse ano de 2026 a gente tem eleição para deputado federal, governador do estado, né? Deputado federal, deputado estadual barra distrital, deputado federal, senador e presidente da república e vice, correto? Correto. Deepfake, manipulação digital e fraudes tecnológicas do processo. A nova fronteira da falsificação. Antigamente, falsificar era difícil, era preciso alterar documentos, imitar assinaturas, fabricar papéis. Hoje, a falsificação ganhou uma nova dimensão. Com softwares avançados, é possível criar vídeos falsos, áudios manipulados, imagens alteradas, documentos digitais alterados, e tudo isso com aparência de extremamente real. O deepfake vai aparecer o meu rosto falando absurdos referente a uma outra pessoa sem que você note. Ok? Tem que ser um técnico muito bom para notar que é um deepfake. Muito bem treinado para poder identificar as nuances do reflexo, do detalhe, do cabelo, do pescoço, da posição da coluna, da respiração. Ok? São detalhes técnicos de verificação. Ver se a deepfake que está sendo feita, ela está respirando. Se você consegue escutar a respiração dela enquanto ela fala. Ok? O que são deepfakes? Deepfakes é uma tecnologia baseada em inteligência artificial capaz de criar vídeos e áudios falsos extremamente realistas. Ela utiliza redes neurais para aprender voz, rosto, expressões e gestos. Depois consegue gerar conteúdos falsos, simulando aquela pessoa. O termo deepfake vem junto da função deep learning e fake. Como os deepfakes são criados? Esses conteúdos são produzidos por um sistema de inteligência artificial treinados com grandes volumes de dados. Eles analisam vídeos reais, fotos, gravações de voz e depois conseguem simular a pessoa dizendo ou fazendo algo que nunca aconteceu. Ferramentas populares utilizam tecnologias semelhantes às usadas em sistemas como ChatGPT ou geradores de imagem e vídeo. Qual que é o risco jurídico da deepfake? Deepfake pode ser utilizada para fraudes financeiras, extorsões, manipulações políticas, falsificação de provas, ataques à reputação. Imagine um vídeo falso mostrando alguém confessando um crime. Imagina. Ou um áudio falso simulando ordens dentro de uma empresa. Riscos são enormes.
Imagina um operador da bolsa escutando um áudio do chefe dele. Venda todas as ações. Venda tudo. Ele vai vender todas as ações porque ele recebeu uma ordem ali. Mas a ordem não é do chefe dele, foi um deep áudio. Ou um deep fake. Ok? Ou um deep voice. Então, quando você escutar, é uma coisa muito importante. Você precisa confirmar novamente. Confirme novamente. Repita. Tal coisa. Repita novamente. Tal coisa. Por favor, repita novamente. É melhor você ser responsabilizado por atrasar do que você permitir que uma desgraça aconteça. Por uma ordem. Demita. Como? Demita tal pessoa. Tem certeza? Qual que é o motivo? É para demitir. Não, eu quero o motivo. Porque senão vai sobrar para você que deu a ordem. Não interessa quem você seja, vai ser desse jeito. A perícia digital contra as fraudes. Os peritos em informática forense possuem técnicas para identificar a manipulação digital. E eles também são bons. Eles analisam os metadados do arquivo, a compreensão de imagem, a inconsistência de pixels, os padrões de áudio, o corte, o intercorte de áudio. Muitas vezes pequenas imperfeições revelam que o material foi manipulado. E é só um detalhe, às vezes é 1 segundo que indica que o vídeo é falso. 1 segundo é o suficiente para que um técnico, um perito em informática descubra. Metadados, a impressão digital dos arquivos. São informações invisíveis que registram a data da criação, o software utilizado, o dispositivo de origem, a história de edição. Esses dados ajudam a identificar alterações e falsificações. É como se eu transformasse esse vídeo que você está assistindo agora num sistema de uns e zeros, que é o sistema do computador. E lá dentro eu consigo descobrir que alguns uns e alguns zeros foram mudados de posição. Então, automaticamente, o vídeo foi manipulado. Ok? Fraudes digitais no ambiente corporativo. No mundo empresarial, já surgiram casos impressionantes. Exemplos: o áudio falso simulando a ordem de um diretor para transferência bancária, o vídeo falso usando para manipular decisões internas, documentos adulterados em disputas societárias, e essas fraudes podem causar prejuízos milionários. A manipulação digital pode gerar diversos crimes, entre eles o famoso estelionato. Olha, mãe, socorro! Oh, se você não pagar o dinheiro aí, eu vou matar seu filho. Isso é uma manipulação, é um estelionato. E é um deep voice. Ele está tentando imitar a voz de alguém que ele não conhece. É uma situação que muita gente já passou. A falsidade documental, o estelionato, a difamação, a invasão de dispositivos informáticos. No Brasil, esses crimes são tratados como normas. A Lei 12.737 de 2012 trata essa lei de crimes informáticos. Proteção de dados e manipulação digital. Vamos lá. Outros aspectos importantes envolvem o uso dos dados pessoais. Criar deepfake utilizam imagem e voz de alguém e pode violar direitos previstos na LGPD, e isso pode gerar a indenização civil ou sanções administrativas, além de utilizar o direito de uso de imagem e de voz de uma determinada pessoa. É o direito da minha imagem, da minha voz. Ela não pode ser tirada do contexto dessa aula. Como advogados podem se proteger?
No processo moderno é fundamental adotar cautelas. Algumas medidas importantes são exigir arquivos originais, solicitar perícia técnica, analisar metadados e questionar a cadeia de custódia da prova. Esses cuidados ajudam a evitar fraudes processuais. E o juiz? O dono da bola? O magistrado precisa analisar provas tecnológicas com cautela. Ele pode determinar perícia informática, produção de prova técnica, apresentação de arquivos originais. O objetivo é garantir a segurança jurídica. Tá ok? Vamos estudar um caso hipotético aqui. Um empregado apresenta um áudio supostamente gravado pelo diretor da empresa. Nesse áudio, o diretor reconhecia uma fraude cambial. A empresa contesta alegando que o material é deepfake. O juiz então determinou perícia digital. O perito analisa a estrutura sonora, o padrão de compreensão e o metadados do arquivo. E se ficar comprovada a manipulação, o áudio perde o valor probatório. Ok? A tecnologia evoluiu rapidamente. Ferramentas de criação de deepfakes estão ficando cada vez mais sofisticadas. Isso significa que o direito precisa evoluir junto. Advogados, juízes, peritos precisam desenvolver alfabetização tecnológica. Sem isso, o sistema jurídico corre o risco de ser enganado. Material de referência dessa aula: o CDC, a Lei 12.737/2012, nossa companheira de hoje, e a LGPD. Para a gente concluir essa aula, rapidinho, a tecnologia criou um paradoxo curioso. Nunca tivemos tantas provas, ao mesmo tempo nunca foi tão fácil falsificá-las. Por isso, o jurista moderno precisa cultivar duas habilidades raras: a curiosidade tecnológica e o ceticismo jurídico. Nem tudo que aparece no vídeo é verdade. Nem todo o áudio que diz que realmente aconteceu. No tribunal do século XXI, a verdade muitas vezes se esconde entre linhas de códigos, metadados silenciosos e rastros digitais. Cabe ao jurista aprender a ler esses sinais invisíveis. Muito obrigado. Até a próxima aula.